Olá, boa tarde. O governo espera discutir e votar a reforma da Previdência até setembro. Hoje, em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, participantes criticaram as contas do governo, que apontam déficit de 202 bilhões de reais no regime geral da Previdência. Todos os anos são retirados do sistema previdenciário quase 270 bilhões de reais, afirma este procurador. Segundo ele, o dinheiro sai da conta da Previdência e é usado em outras áreas. Além disso, também existe sonegação de contribuições. Para ele, a Previdência é superavitária, mas são necessárias medidas para protegê-la. Reduzir ou suprimir as desonerações previdenciárias, extinguir a DRU sobre as receitas da Seguridade Social, um recrudescimento da punição à sonegação fiscal, sonegação previdenciária ou apropriação indébita das receitas previdenciárias que são descontadas do empregador, mas não são repassadas à Previdência Social, e eficácia na execução fiscal. A retenção por empresários da contribuição previdenciária descontada do trabalhador gera prejuízo de mais 30 bilhões de reais por ano ao sistema. A empresa ela tem a obrigação de descontar e repassar. E o que é que elas fazem? Elas descontam do salário do empregado e botam no bolso. Separar as contas da Previdência é urgente também para representantes da ciência atuarial, que faz estimativas sobre o equilíbrio das aposentadorias e das pensões. Não é possível que ela seja misturada, sob pena de a gente não conseguir fazer o confronto entre compromisso e recursos. Para a Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, as novas regras trazidas pela reforma trabalhista vão ter impactos na Previdência. Um deles será o aumento da concessão de auxílios-doença. Empresas que fazem uso de mão de obra precária, desestruturada e que geram maior rotatividade do mercado de trabalho e produzem doentes desse mesmo mercado. Na audiência, ao lançar a campanha Você vai pagar a conta da Previdência, o senador Paulo Paim, que também preside uma CPI sobre o tema aqui no Senado, reafirmou que o sistema arrecada mais do que paga. Não há déficit nenhum. O que existe é um problema de gestão, de fiscalização, de execução dos processos, de pagarem, de dar anistia, de permitir que os grandes devedores possam dizer: devo, não nego, mas não pago, estou discutindo na Justiça. As comissões Senado do Futuro e de Desenvolvimento Regional fizeram um seminário em Cuiabá. O objetivo foi discutir problemas no escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso. O seminário foi realizado na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, um dos principais produtores de soja e milho do país. De acordo com o vice-presidente da Comissão Senado do Futuro, o Estado enfrenta grande dificuldade para transportar os grãos. O produtor de soja de Mato Grosso estima perder 40% do valor bruto de sua atividade para escoar o grão até os portos do Sul e Sudeste. O Estado tem o maior custo frete rodoviário em todo o país. Representantes do movimento Pró-Logística do Mato Grosso disseram que o problema é nacional. Em 10 anos, o custo do frete subiu 228% no país, enquanto nos Estados Unidos foi de 53% e na Argentina 42%. O Estado discute alternativas em ferrovias e hidrovias, além do fortalecimento do transporte rodoviário. Durante o seminário, representantes do governo federal assinaram uma ordem de serviço para a construção de 8 pontes entre os municípios de Santiago e Ubiratã, para facilitar o escoamento dos grãos pela BR-242. A CPI da Previdência retoma hoje os trabalhos. Às 15h, a CPI recebe para audiência pública sobre a reforma representantes de aposentados, auditores e policiais. Às 18h, a Comissão de Relações Exteriores realiza o 9º painel do ciclo de debates sobre o Brasil e a ordem internacional. O foco hoje será o meio ambiente e as relações internacionais. O plenário do Senado deve votar amanhã um projeto de resolução que diminui o imposto sobre o combustível usado nos aviões, gasto que corresponde a quase 40% do preço final das passagens, segundo as companhias aéreas.
Os representantes das regiões mais afastadas dos principais centros do país defendem a proposta. Eles afirmam que, se ela virar lei, além da redução do preço das passagens, novos voos serão oferecidos. Hoje, a alíquota do ICMS sobre o querosene usado em voos domésticos varia entre 3% e 25%. A proposta é limitar a 12%. Nós estamos aí fazendo uma proposta que estabelece um teto máximo de cobrança de ICMS no combustível da aviação de 12%. Boa parte dos estados já cobram bem abaixo disso para estimular a presença de voos. Mas nós estamos fazendo essa proposta de projeto de resolução, estabelecendo 12% de cobrança máxima de ICMS em todos os estados. Ela vai beneficiar a grande maioria dos estados com aumento de voos, uma oferta de voos, e certamente diminuindo os custos das companhias, nós vamos exigir, começar a cobrar que os custos de passagem também sejam justos, porque hoje nós temos a passagem aérea mais cara do mundo. Mas há senadores contrários ao texto. Eles alegam que, com o novo teto, muitos estados perderiam a arrecadação. É que o ICMS costuma ser a principal fonte de renda estadual. São Paulo, por exemplo, pratica a alíquota máxima permitida hoje, de 25%. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas argumenta que a diminuição do ICMS sobre o combustível vai permitir a implantação de novos voos e integrar as regiões, fazendo aumentar o volume de empregos e girar a economia. O presidente da ABAR acrescenta que o Brasil é o único país que cobra tributo regional sobre querosene de aviação. Com este projeto, portanto, o que acontece? Corrige-se uma injustiça entre o Brasil e o mundo, cria-se possibilidade de novos voos para praticamente todos os estados brasileiros, com foco muito importante no norte, no nordeste e no centro-oeste. Terceiro, o preço do bilhete vai ficar aí 5%, 7% mais barato ainda. Além de beneficiar destacadamente a Amazônia, ele não faz mal a ninguém. Por quê? Porque todo mundo ganha com mais voos, todo mundo ganha com mais consumo, todo mundo ganha com mais movimentação na economia, no turismo e assim por diante. O mês de agosto é o mês do incentivo ao aleitamento materno. Para conscientizar a população sobre os benefícios da amamentação, o mês é conhecido como Agosto Dourado. Agora, com o respaldo de uma lei aprovada pelo Senado em março. A cor dourado foi escolhida em referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O ser humano faz parte da classe dos mamíferos, um grupo de mais de 5.000 espécies no qual as fêmeas produzem leite para alimentar os filhotes. O leite é sob medida, adaptado até para a idade do bebê. O leite materno, ele possui tudo que a criança necessita, né? E ele é preparado para a idade gestacional que a criança tem, né? A amamentação é um processo fisiológico, natural e fundamental para a saúde do bebê. Mas isso não quer dizer que é fácil. Precisa ser aprendido. Quando a gente prioriza o aleitamento, quando a gente mostra para essa mãe a importância do aleitamento, ela é meio como se ela se sentisse importante em participar de todo aquele processo. Tem que ajustar essa pega para ela não sair com a mama machucada, porque se ela sair com fissura mamilar, você aumenta muito mais a probabilidade de ela abandonar esse aleitamento, porque causa dor a ela. Foi o que aconteceu com a Jusce. Mãe de Natália, hoje com 18 anos, e José Caléu, de 3 meses, ela teve fissuras no início da amamentação, ambas as vezes. Mas ela não desistiu. Eu fiquei imaginando que eu nunca ia parar de sentir dor, né? Porque foi muito tempo. Mas depois que passou tudo isso, a gente começa a sentir toda a emoção que é amamentar, porque amamentar é maravilhoso. Inclusive, quando as pessoas perguntam, né, só tá mamando? Só tá mamando. Só a minha produção exclusiva que está fazendo meu filho crescer e ficar gordinho, saudável, eu acho que é o suficiente. Nos primeiros 6 meses de vida, o bebê não precisa de mais nada além do leite, nem mesmo água. Mas não é só o recém-nascido que precisa mamar. Mesmo depois que a criança começa a comer outros alimentos, o leite materno continua sendo essencial. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria todos recomendam amamentar pelo menos até a criança completar 2 anos. A amamentação prolongada traz muitos benefícios.
De acordo com o Unicef, no segundo ano de vida, 500 mililitros de leite materno fornecem 95% das necessidades diárias de vitamina C, 45% das de vitamina A, 38% da proteína e 31% das calorias que a criança precisa. Os anticorpos da mãe passam pelo leite e protegem o filho de doenças. O próprio exercício de mamar estimula os músculos faciais e contribui para a dentição harmoniosa. O leite de vaca ou de soja tem grande potencial alergênico. Quanto mais tarde a criança tiver contato com eles, menos chance de desenvolver intolerância ou alergia. As gorduras presentes no leite humano são importantes para o crescimento do cérebro e do sistema nervoso. Pesquisas mostram que crianças amamentadas por mais tempo têm melhores resultados na escola. Tem gente que não apoia e ainda dá palpite contra a amamentação prolongada. Jussi não deu ouvidos aos conselhos de que a filha poderia ficar mimada, não ter autonomia ou não comer direito e continuou dando peito para Natália pelo tempo recomendado. Eu consegui manter essa amamentação até 2 anos, é o mesmo que eu pretendo para o Caléu. Hoje à noite, depois do programa Assunto de Estado, a TV Senado exibe o programa Cidadania sobre aleitamento materno. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.